Ciclo de relações patógeno-hospedeiro. Nesse vídeo, vamos falar especificamente as duas subetapas do processo que se encontram fora do hospedeiro, a sobrevivência e a disseminação. Em termos gerais, o que podemos falar desses dois processos? Segundo o Manual de Fitopatologia, volume 1, para qualquer agente patogênico, a perpetuação do seu inóculo entre ciclos de cultura é absolutamente necessária. Desse modo, muitos patógenos, em seu ciclo evolutivo, desenvolveram uma ou mais estratégias de sobrevivências que têm por finalidade justamente garantir a perpetuação do inóculo. São diferentes essas estratégias e elas podem ser agrupadas em 4 categorias: estruturas especializadas de resistência, atividades saprofíticas, plantas e vetores. Muitos fungos e nematóides podem produzir estruturas capazes de resistir à ausência do hospedeiro e a um ambiente desfavorável. Os exemplos típicos dessas chamadas estruturas especializadas de resistência para fungo são os clamidósporos e os cleródios. Matéria orgânica em decomposição e solução do solo podem eventualmente substituir o hospedeiro como fonte de nutrientes. Hospedeiros que são facultativos para determinados patógenos, hospedeiros intermediários, organismos vetores também podem servir como alternativa para a sobrevivência desse patógeno. Então, recapitulando, sobrevivência tem por objetivo a perpetuação do patógeno em situações adversas. As situações adversas mais comuns são a ausência de hospedeiro e condições climáticas desfavoráveis. Com base nessas situações adversas, muitos fitopatógenos desenvolveram estratégias de sobrevivência. Essas estratégias podem ser divididas, então, em 4 categorias: estruturas especializadas de resistência, atividade saprofítica, plantas hospedeiras e vetores. As estruturas especializadas de resistência geralmente são produzidas por fungos, por homicetos e por nematóides. Na maioria desses casos, a própria forma reprodutiva do patógeno é sua estrutura de resistência. Na maioria desses casos, a reprodução sexuada garante a formação dessa estrutura. Elas podem ter formas e origem distintas, mas possuem a mesma função. Um exemplo são os teleósporos, que são esporos de fungos causadores de carvão e ferrugem que vemos na figura. Os corpos de frutificação de alguns ascomicetos, causadores de doenças em plantas, podem servir como estrutura de sobrevivência. Então, esses ascocarpos, ou também chamados de ascomas, como a gente pode ver aqui, nessas duas imagens, eles estão agrupando aqui dentro deles e protegendo as estruturas de reprodução sexuada desse patógeno, que são os ascósporos. Lembrar que para muitos basidiomicetos, esses corpos de frutificação são visíveis a olho nu, como podemos exemplificar com os cogumelos. Os zoósporos, que são esporos sexuados de homicetos, como os patógenos do gênero Pythium e Phytophthora, também são estruturas especializadas de resistência. Os escleródios, que são agregados bem compactados e melanizados de hifas, principalmente formados por patógenos veiculados pelo solo, como Sclerotinia, Verticillium, Rhizoctonia, Botrytis, Macrofomina, todos esses fungos,
eles também são considerados estruturas de resistência. Olha aqui, dentro da haste de uma planta, e aqui a gente vê que esses escleródios deram origem a corpos de frutificação, e esses corpos de frutificação contêm esporos que vão ser disseminados. Para germinar e produzir esses corpos de frutificação, é necessário que haja algum sinal para essas estruturas que estarão no solo, por exemplo, germinarem. Então, condições favoráveis de ambientes e a presença do hospedeiro fazem com que esses escleródios germinem. Só para vocês terem uma ideia, os escleródios de alguns patógenos, eles podem viver por até 10 anos, como é o caso da Sclerotinia cepivorum, ou até 15 meses, como é o caso de algumas espécies de Botrytis. Os clamidósporos, que também têm a mesma função de resistência, mas são formados a partir do espessamento da parede celular, também são exemplos dessas estruturas. Em relação às estratégias de sobrevivência com base nas atividades saprofíticas, elas têm uma diferença em relação às estruturas de resistência. Nesse caso, o metabolismo continua ativo durante a ausência do hospedeiro. Assim, esses patógenos vão colonizar os restos de cultura ou, menos frequentemente, nutrientes da solução do solo. Existe uma série de fungos e bactérias que podemos exemplificar aqui, os gêneros de patógenos que têm atividade saprofítica como estratégia de resistência na ausência do patógeno. Rhizopus, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium, Verticillium e Alternaria, alguns exemplos de gêneros de fungo. Pectobacterium, Xanthomonas e Pseudomonas, exemplos de bactérias. A longevidade desse inóculo, seja no resto de cultura ou na solução do solo, vai depender do ambiente e dos organismos competidores que eles vão encontrar nesse solo. No caso de utilizar a sua própria planta hospedeira como estratégia de sobrevivência, esse tipo de estratégia a gente vê principalmente quando falamos em parasitas obrigatórios, as ferrugens, os oídeos, míldios e vírus, e algumas bactérias utilizam dessa estratégia. Ela é muito conveniente e muito comum em plantas perenes em regiões tropicais. Aqui um exemplo típico, uma planta de laranja, é uma planta perene que está a todo momento no campo e tem seu tecido suscetível ali sempre para um patógeno, no caso uma bactéria causadora desses cancros, estar ali dentro desses cancros esperando o momento adequado para poder disseminar. E qual seria esse momento adequado? No caso, uma chuva, por exemplo, ou uma água de irrigação. Ela vai então fazer com que essas bactérias dentro desses cancros extravasem para o ambiente e disseminem de uma planta para outra ou de uma folha para outra. Um outro exemplo é esse fungo, também na laranja, causando o que a gente chama de estrelinha ou podridão floral dos citros, como a gente vê nas imagens ali das flores, nas pétalas laranjas por conta desse patógeno. Como o tecido suscetível desse fungo são as pétalas florais, durante todo o momento em que não há o florescimento da planta, ele fica sobrevivendo na folha do seu hospedeiro, mas sobrevivendo nessa folha de maneira assintomática. Como? Formando um apressório, que é essa estrutura modificada da hifa, que faz com que esse patógeno fique aderido ali ao tecido do seu hospedeiro, esperando o florescimento das plantas, mais uma condição de chuva para que então
de um apressório, saia um tubo germinativo e comece uma esporulação secundária. No caso da sobrevivência de patógenos em vetores, nós vemos isso principalmente acontecer nos vírus. Nesse grupo, seus principais vetores são geralmente insetos, temos também alguns ácaros, alguns fungos e alguns protozoários. É importante relatar que entre o vírus e vetor pode existir dois tipos diferentes de relação, uma que chamamos persistente e a outra não persistente. Na relação vírus-vetor persistente, o vírus permanece por um longo período no inseto, podendo permanecer por toda a vida, porque nesse caso o vírus ele não fica restrito ao aparato bucal do vetor, do inseto. Ele circula pelo corpo desse inseto. E nesse caso, pelo longo período que ele pode ficar dentro do corpo do vetor, podemos considerar, então, que nas relações persistentes, essa relação é do tipo que pode ter como objetivo a sobrevivência do patógeno. No caso de relação não persistente, o vírus permanece apenas no aparato bucal do seu vetor. Nesse caso, o vetor não é capaz de reter essas partículas virais por tempo prolongado. O que podemos, então, inferir é que, nesse caso, o objetivo do vírus no corpo do vetor tem mais a ver com a disseminação somente, porque o período que ele se mantém é muito curto. Exemplos de relação vírus-vetor do tipo persistente, podemos ver aqui do lado esquerdo um fitoplasma dentro de uma cigarrinha, que é um vetor de uma doença conhecida como enfesamento vermelho do milho. E do lado esquerdo, um exemplo de relação vírus-vetor não persistente entre o vírus do mosaico do mamoeiro e os pulgões, que são seus vetores. Outros tipos de sobrevivência, além do hospedeiro, além de insetos e restos culturais no solo, são os mais diversos órgãos propagativos e as sementes. Em relação à disseminação, o que o Manual de Fitopatologia volume 1 nos diz? Disseminação implica em movimento do patógeno. Essa movimentação é proporcionada, na maior parte dos casos, por agentes externos, que têm como principais representantes o ar, a água, o homem e os insetos. Esses agentes podem atuar tanto na remoção do patógeno, como no seu transporte e na sua deposição sobre o hospedeiro. Eles encarregam-se da movimentação do inóculo tanto a curta quanto a longas distâncias. Assim, a disseminação do patógeno e a consequente transmissão da doença entre duas folhas de uma mesma árvore ou entre duas plantas situadas a muitos quilômetros de distância depende igualmente desses agentes de disseminação. Para fungos e bactérias, o ar e a água funcionam como os mais importantes agentes de disseminação. Vírus, por sua vez, depende quase que exclusivamente do homem e dos insetos. Então, a disseminação ela tem como objetivo incrementar a doença num campo de cultivo. Essa doença vai crescer no tempo e no espaço, através de 3 processos que estão incluídos no processo maior da disseminação. São eles: liberação, ou seja, liberação do inóculo do seu local de sobrevivência, transporte desse inóculo até a sua deposição no tecido hospedeiro. É importante salientar que a liberação ela pode ser do tipo ativa ou passiva. O transporte ou a dispersão ela é feita principalmente pelo ar, água, homem e insetos.
Notar que disseminação é o processo, dispersão é um subprocesso dentro de disseminação. Na liberação ativa, o próprio micro-organismo fornece a energia para se desprender da superfície na qual foi produzido. Aqui vemos uma estrutura reprodutiva de um ascomiceto, a Ventura inequalis, e dentro dessa estrutura nós temos os ascos com os ascósporos. Existe aqui na superfície superior dessa estrutura uma abertura, que quando algum fator de indução faz com que esses ascósporos sejam liberados de dentro do asco. Na maioria dos casos, a água, seja ela na forma de chuva, seja ela na forma de irrigação. Mas nesse caso, para a liberação desse ascósporo, o próprio micro-organismo forneceu energia para que seus ascos ficassem emparelhados a essa abertura e dessa maneira garantir que os ascósporos seriam liberados para o ambiente. Na liberação passiva, forças mecânicas externas vão promover o deslocamento do patógeno da superfície que foi produzido, ou seja, o patógeno não tem gasto de energia. É interessante notar esse exemplo que teleósporos, que são estruturas de resistência de carvões, por exemplo, como aqui no caso o carvão da cevada, eles são dispersos principalmente pelo vento, e a planta que é infectada por esse patógeno, para garantir de maneira mais eficiente a disseminação passiva, a liberação desses teleósporos, ela começa a crescer mais do que as plantas assintomáticas. Dessa maneira, ela fica acima das plantas que não têm sintoma, e esses teleósporos são disseminados mais à vontade aqui, numa altura superior. Outro tipo de liberação passiva muito importante, principalmente para bactérias, são a gota da chuva incidindo sobre a fonte de inóculo, fazendo com que haja respingo com propágulos, além de escorrimento que pode ir para outras folhas, mas o mais importante é a disseminação que chamamos por aerosol em bactérias. Nesse caso, além da gota da chuva caindo sobre as células bacterianas em uma lesão, é necessário que um pouco de vento esteja acontecendo. E nesse caso, além de gotas maiores que vão sofrer os respingos em locais mais próximos, a gente vê também formar essa nuvem de pequenas gotículas que parecem um aerosol. E nesse caso são espalhados mais eficientemente e até mais longe do que, por exemplo, um respingo, pelo seu tamanho. A dispersão, além do vento, respingos e escorrimentos, insetos, irrigação, também pode se dar por sementes e mudas contaminadas, por equipamentos agrícolas, por exemplo, uma tesoura de poda, e pelo homem e alguns animais.